Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, com imensa alegria, nesta noite, cumprimento-os com a paz do Senhor Jesus. É sem dúvida um privilégio, uma bênção dos céus, poder estar mais uma vez nesta casa de louvor e adoração a Deus, para junto com esta igreja querida e amada, podermos celebrar ao Senhor, apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Me sinto extremamente honrado, razão pela qual dirijo aqui ao pastor presidente, pastor Daniel Rodrigo, a minha gratidão por mais uma vez nos receber de forma tão carinhosa e respeitosa. Fico agradecido a Deus pela vossa vida e ministério. Ao amigo, pastor Josué Monteiro, eu sempre digo e não canso de fazê-lo, uma amizade que agregou e muito na minha vida pessoal, espiritual e também ministerial. Eu tenho prazer de deixar sempre isto público, porque a gente precisa de amigos que nos ajudem a ser mais crente, não é, irmãos? Porque tem muita gente aí que puxa para trás, e desde que a nossa amizade foi firmada, eu só tenho sido alcançado por bênçãos de Deus, por intermédio da vida do pastor Josué e da sua esposa, cantora Rafaela Monteiro. Que Deus abençoe e retribua de forma multiplicada em vossas vidas. Estou acompanhado da minha esposa, como já dito aqui foi, ela já pregou aqui algumas vezes, teve também a satisfação de pregar no Jubileu de Ouro, o Círculo de Oração, e é sempre, repito, um privilégio estar com os irmãos, os obreiros. Me sinto honrado também em dividir este altar com os senhores. Que Deus abençoe o ministério de cada um. Meus irmãos, você que trouxe seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra por gentileza o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escrever ao evangelista Lucas, seu capítulo de número 24. Nós iremos fazer menção de alguns versículos e eu já peço a gentileza à igreja que, após se assentarem, manterem as Bíblias abertas para que nós possamos meditar nesta parte das Sagradas Escrituras. Capítulo 24, a princípio estarei lendo do versículo 15 até o versículo de número 21. Está escrito: E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor, mantendo a Bíblia aberta, apostos. Estamos nesta noite, na quarta do clamor, onde nos reunimos para adorar e também para clamar, para buscar a face do Senhor, apresentar a Ele as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas demandas de uma forma geral. Na noite de ontem, quando retornei, junto com a minha esposa, de um trabalho que fomos dar um apoio em uma das nossas congregações, um culto festivo, aniversário de um dos dirigentes ali em nosso ministério, chegando em casa, logo após me deitar,
Acabando de sair de um culto, eu deitei e parece que já comecei a cultuar o culto daqui. Começou a vir na minha mente, no meu coração, palavras da parte de Deus para compartilhar com a igreja aqui nesta noite. E foi de uma forma tão natural, eu ali deitado aguardando o sono e vindo as palavras, até que eu dormi. Pela madrugada, quando despertado, fui para a oração, ali, de joelhos dobrados, orando. Deu-se continuidade àquilo que o Senhor estava compartilhando comigo. E pela manhã, e mais precisamente na parte da tarde, precisei fazer apenas algumas anotações para não esquecer e poder então aqui estar e compartilhar com os irmãos. E o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração de uma forma muito simples, de uma forma muito natural, como disse, entendendo que estamos num trabalho intitulado Trabalho de Clamor. O Espírito Santo começou a ministrar sobre a necessidade que ele, o Espírito Santo, está suprindo de reensinar à sua igreja o caminho do clamor, da oração, da súplica, da petição. Nós estávamos, irmãos, de fato, há algum tempo atrás, precisando reaprender a clamar, a buscar, a suplicar ao Senhor pelas questões que envolvem qualquer que seja a área da nossa vida. Não sei se por razão de circunstâncias adversas que muitos de nós temos enfrentados, quer seja na área pessoal, financeira, espiritual, na área político-social, mas o fato é que estamos percebendo uma vez mais a necessidade de retomarmos o caminho do clamor, retomarmos o caminho da oração, da busca do socorro que vem do alto. Repito, estávamos de certa forma um pouco enferrujados. As coisas estavam indo tão bem, pelo menos para muitos, talvez não seja o caso de todos, que isso arrefeceu a nossa espiritualidade no que tange a dependência do céu, a necessidade de buscar a Deus em primeiro lugar diante de qualquer dificuldade e não tê-lo como última opção depois de tentar todos os contatos que temos em nossas listas telefônicas, lista de WhatsApp ou mesmo nas redes sociais. Parece que uma inversão muito clara está se estabelecendo e Deus está voltando a ocupar o lugar de destaque, de primazia no seio da igreja, especialmente, repito, no que tange a busca, o clamor. A vida de Jesus foi uma vida de oração, todos nós sabemos. Foi uma vida marcada, caracterizada pela intensidade do seu relacionamento devocional com Deus, sobretudo marcado pela prática contínua da oração. Madrugadas em oração, pela manhã bem cedo buscando ao Pai em oração, algumas vezes a noite inteira em cima do monte, sempre o tempo todo em clamor, em súplica, buscando ao Pai a orientação, a direção, o poder para conduzir o ministério terreno que ele havia de levar a cabo na cruz. O Senhor Jesus, portanto, é o nosso exemplo, não poderia ser diferente. Mas é tão fatídico que ele foi um modelo na oração, que a sua vida de oração provocou um tremendo impacto na vida dos seus discípulos. Aqueles que de perto observavam a intensidade da sua vida de oração, tendo a oportunidade de pedir-lhe acerca de qualquer coisa, de suplicar acerca de qualquer coisa. Certa feita, em Lucas mesmo, capítulo de número 11, está registrado que eles se aproximaram de Jesus e fizeram o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Não há registro, ainda que nós cremos que eles aprenderam com Jesus a pregar, aprenderam com Jesus a expulsar, a expelir demônios, aprenderam com Jesus tudo aquilo que diga respeito ao ministério, mas não há nenhum registro direto, objetivo, deles fazendo clamor: ensina-nos a pregar, ensina-nos a curar. Mas está registrado esta petição: Senhor, ensina-nos a orar. Eles entenderam que a fonte de todo o poder que fazia com que Jesus exercesse seu ministério com excelência,
quer fosse do ensino, quer fosse da pregação, quer fosse da cura divina, a origem, a razão da excelência do ministério era a sua vida de oração, e é por isso que eles foram na essência. Se nós aprendermos a orar como Jesus ora, será fácil pregar. Se nós aprendermos a orar como Jesus ora, será fácil ensinar. Se nós aprendermos a orar como Jesus ora, sem dúvida teremos poder sobre espíritos malignos e sobre enfermidade. Ou seja, o segredo de tudo está: precisamos aprender a orar como Jesus orava. Ensina-nos a orar. E o Senhor vai atender este pedido ainda no capítulo 11 do Evangelho escrito por Lucas. Na verdade, esta resposta de Jesus à petição, o ensinamento da oração, ela tem o seu paralelo na grande mensagem do Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, especificamente no capítulo 6, versículos 9 a 15, cujo tema é o ensinamento da prática da oração. O Senhor Jesus vai dar a eles não uma receita como uma reza, um mantra, algo a ser repetido continuamente, não, mas um modelo pragmático, um formato para que se pudesse estabelecer o contato com Deus, o relacionamento, a partir desse modelo. Todos conhecemos a oração modelo, a oração padrão, e o Senhor Jesus vai ensiná-los, respondendo a esta petição: ensina-nos a orar. E a oração é esta: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos falando sobre retomar a prática do clamor, voltar o caminho da oração, reaprender a orar e a clamar. Precisamos voltar a este modelo. E aí então eu refaço a oração destacando cada ponto. O Senhor Jesus inicia ou ensina-os a iniciar a oração dizendo, exaltando, adorando e honrando o Pai Celestial, dizendo: Pai que está nos céus, seja o teu nome santificado. Eles iniciam a oração adorando a santidade, a sublimidade do nome do nosso Pai Celestial. Na sequência, teremos então a materialidade, podemos assim dizer, do primeiro pedido, da primeira súplica. O Senhor Jesus está ensinando, e a primeira é: venha o teu reino. Ou seja, estabeleça sobre nós o teu reino. Queremos ser súditos do teu reino, queremos estar sob a égide do teu reino, queremos estar debaixo do teu governo, queremos estar debaixo do teu domínio. E para que fique mais claro, mais evidente, mais explícito, a sequência é: seja feita, porque tu és rei, o teu reino se estabelecerá entre nós, de maneira que nós desejamos que a tua vontade seja feita aqui na terra. De que maneira? Exatamente como ela é feita no céu. Esta é a primeira súplica na oração. O nosso desejo é que o Senhor reine sobre cada um de nós, e esse reino se estabelecerá, ou se tornará visível, perceptível, quando nós estivermos prontos, preparados para dizer não à nossa vontade e viver debaixo da tua perfeita e soberana vontade, assim como os seres angelicais se submetem alegres e prazerosamente à tua vontade no céu. Então ele prossegue: o pão nosso de cada dia, um pedido sobre as demandas do dia a dia. Ele fala sobre perdão de pecados e assemelha o mesmo nível de perdão que nós liberamos àqueles que têm alguma demanda sobre nós. E ele finaliza, claro, pedindo que nós não venhamos a ceder a tentações, que o Senhor nos livre, e finalmente declarando que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja bem, ainda neste mesmo Sermão do Monte, chegando próximo do fim, no capítulo 7, quando ele vai falar da bondade de Deus, o Senhor Jesus deixa claro. Os irmãos devem estar se perguntando: olha, você leu lá em Lucas 24, e nós lembramos, hein? A gente vai chegar lá.
o Senhor Jesus vai dizer para eles o seguinte, falando da bondade de Deus: o que nós pedimos, todo aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca acha. Porque qual é o pai que o filho lhe pede um pão e o pai vai lhe dar uma pedra? Ou qual é o pai que o filho lhe pede um peixe e o pai vai lhe dar uma serpente? O Senhor Jesus deixa claro que todo aquele que pedir, receberá. Todo aquele que bater, a porta se abrirá. Todo aquele que fizer qualquer que seja o pedido, a busca, será atendido. Mas o Senhor Jesus não diz que nós receberemos o que pedimos. Ele não diz que a porta que se abrirá será exatamente a porta a qual nós estamos ansiando entrar por ela. E nem diz que a resposta da nossa busca será exatamente aquilo que colocamos em nosso coração obter. O que isso significa? Ele está dizendo: nenhum clamor fica sem resposta, nenhum. Ninguém faz qualquer pedido a Deus que não tenha a resposta. Mas nós precisamos entender que nem sempre a resposta é a que nós esperamos. Deus sempre responderá, mas nem sempre será aquilo que nós desejamos. E aí ele vai dizer sobre o pai, que o filho está pedindo pão e o pai jamais dará uma pedra, o filho está pedindo peixe e o pai jamais dará a serpente. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, fazendo a aplicação desta parte do texto, ele diz o seguinte, que o nosso pai, ele é tão conhecedor, inclusive da nossa incapacidade às vezes, de entender o que precisamos, que na verdade às vezes nós estamos orando pedindo: pai, me dá pedra, me dá pedra, me dá pedra, e o pai sabe que o que você precisa na verdade é pão. Você está fazendo um clamor por pedra, o pai não vai te dar a pedra. Qual é o pai que vai dar a pedra? O pai vai te dar o pão. Você está pedindo serpente, e o pai não vai te dar a serpente, ele vai te dar o peixe, porque nós pedimos, mas sequer sabemos pedir, mas o nosso Pai Celestial sabe do que precisamos, e nos atenderá, não de acordo com o que pedimos, mas sempre de acordo com a sua vontade perfeita, e com as nossas necessidades. É por isso que eu repito, nenhum clamor fica sem resposta. Você que veio na quarta do clamor, pode ter a certeza mais do que absoluta, a resposta do céu para o seu clamor. Mas se você é um súdito do reino de Deus, e faz a oração do Pai Nosso, pedindo para que a vontade dele se estabeleça na sua vida, tal qual ela reina soberanamente no céu, fique de antemão preparado, porque nem sempre a resposta é o que você está pedindo. Que tudo isso tem a ver com o texto lido. Nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas desanimando da oração, do clamor, da busca, e cedendo a frustrações, desesperança, justamente por não ver as coisas acontecerem do jeito e no tempo que eles gostariam. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos reaprender a clamar, reaprender a orar. Estávamos mal acostumados a ter as coisas do nosso jeito, e parece que as coisas não estão mais indo como nós estávamos acostumados, e Deus está falando: vocês precisam reaprender a viver do meu jeito e glorificar o meu nome ainda assim. Vocês precisam reaprender a serem fiel quando as coisas não estão à vossa maneira, mas eu continuo soberano no céu, a minha vontade está estabelecida lá, o meu reino se estende sobre toda a terra, e nada que acontece na terra é fora da minha vontade. Se não está de acordo com a tua, saiba, está de acordo com a dele. Se não a soberana, no mínimo a permissiva, a mim e a você cabe apenas uma coisa: não. Ainda que não entendamos tudo, mas a despeito da nossa incompreensão,
continuamos adorando e confiando no Deus que nunca perdeu batalha e tem o controle das nossas vidas em suas mãos. O texto que eu fiz menção retrata de forma muito cristalina isto que eu estou dizendo que percebo acontecer nos nossos dias. Temos aqui 2 discípulos que representam de forma como um protótipo, como uma representação clara de muitos crentes dos nossos dias, movidos por frustração, movidos por decepções, movidos por ansiedade, crise de ansiedade, tomando decisões no calor destas emoções nocivas, estão tomando caminhos conflitantes com a vontade perfeita e soberana de Deus. Estes 2 discípulos que vão descer em caminho a Emaús, como diz as Escrituras, eles estão fazendo isso por causa de um forte conflito emocional que se apossou de suas almas. Eles estão tendo que administrar um misto de tristeza e decepção. Eles estão cabisbaixo e estão decepcionados. Como quem diz, as nossas esperanças foram todas colocadas em uma pessoa. Nós tínhamos um projeto, nós idealizamos um futuro, mas nada está acontecendo da forma como nós imaginávamos. Nada está ocorrendo da forma como nós projetávamos. E aí, mediante esta profunda tristeza, mediante esta profunda decepção, uma decisão tomada no calor do momento das emoções nocivas, decidiram virar as costas para Jerusalém e começar a trajetória de descida em direção a Emaús. Estão se afastando de Jerusalém e estão começando a descer. Jerusalém está edificada sobre montes. Emaús é uma cidade que está lá na planície. Eles estão fazendo este caminho, afastamento, suas costas viradas para Jerusalém, e à medida que se afastam, descem. À medida que se afastam, vão seguindo este declive em direção a Emaús, uma distância de aproximadamente 12 a 14 quilômetros. E esses 2 que comungam da mesma tristeza e decepção, achando-se donos da razão e no direito de tecer críticas, de externalizar as suas frustrações, começam um com o outro no caminho a dizer da sua tristeza, falando entre si, fazendo questionamentos, levantando questões, dúvidas. Eles estão descendo, cheio de interrogações na cabeça, cheio de perguntas. Infelizmente, muitos, quando se frustram em nosso meio, e eu volto a dizer, essa frustração não é com Jesus, essa frustração é porque almejaram algo que não estava de acordo com a vontade de Deus, idealizaram algo que não estava dentro do plano perfeito de Deus, projetaram algo que não foi dito ou revelado por Deus. Exemplos práticos: a gente ora a Deus pedindo: Senhor, estou estudando para o concurso tal, estou me dedicando, levantando mais cedo, indo dormir mais tarde, me ajuda a que eu tenha êxito na prova, que eu possa passar por esta porta. E a gente ora, se derrama, pede oração, manda bilhete, mas nas nossas orações a gente sempre diz: contudo, Senhor, seja feita. Mas quando a vontade de Deus não é que você passasse, aí no próximo culto não vem. Estou um pouquinho chateado, quero ficar um pouquinho na minha, estou um pouquinho aborrecido. Começa a evitar os irmãos, vai se afastando, vai tentando buscar alguma realização para a alma em outros ambientes, com outras atividades. Estava fazendo um curso, quem sabe, preparando-se para o Enem, o antigo vestibular, para ingressar numa faculdade, e está lá se dedicando, algo justo, algo honesto, mas sempre colocando a vontade de Deus: Senhor, a tua vontade. E quando esse choque se revela e a vontade de Deus atropela a nossa vontade,
Quando a vontade de Deus, como aquela Scania descendo, pega a gente na bicicletinha e passa por cima, porque a gente orou pedindo assim. Mas quando acontece, a gente percebe, na verdade eu não estava preparado para viver a vontade de Deus. O que eu queria mesmo, na verdade, era tentar manipular a Deus, para que a minha vontade se estabelecesse. E aí quando a gente percebe que não conseguimos êxito algum em manipular Deus, com sentimentalismo, com falsa espiritualidade, para tentar forçá-lo de alguma maneira a atender a nossa vontade em detrimento da dele, quando nos nossos lábios a oração é faça a tua em detrimento da minha, mas no coração está bradando, mas a minha tem que prevalecer sobre a tua. E quando esse conflito acontece, a decepção, a tristeza, a frustração, o desânimo, o afastamento, precisamos aprender a clamar. Todos estamos aqui clamando, pedindo, apresentando as nossas demandas, as nossas causas, mas nos nossos clamores deve haver o pedido que Jesus ensinou, e o primeiro pedido foi: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para orar, o primeiro pedido Jesus ensinou: comece adorando a Ele, santificando o nome dEle, depois peça que o reino dEle venha, se estabeleça e a vontade dEle reine soberanamente. É o primeiro pedido no clamor. Mas quando o primeiro pedido, que é a vontade dEle, se materializa, nós descobrimos que na verdade não era isso que nós queríamos. Esses dois estão tristes, decepcionados, cabisbaixo, questionando: pois é, 3 anos jogado fora, abandonei tudo, tinha lá meus negócios, tinha lá meu pequeno comércio, quem sabe, estou aqui, claro, apenas tentando contextualizar, tinha lá a minha propriedade, era pequena, mas era minha, ele passou, propôs que eu largasse tudo isso, e eu larguei tudo para segui-lo. E olha aí que decepção. Abandonei tudo por ele, imaginando que fosse ele quem haveria de remir Israel, estabelecer o reino, dar liberdade a todos nós sobre os romanos, dar-nos de volta a nossa autonomia, o orgulho de ser um israelita, voltar a ter um rei da casa de Davi reinando sobre nós, não ter mais gentios pisando o nosso território. Nós acreditávamos que ele iria fazer isso tudo, largamos tudo, depositamos a expectativa de que aconteceria assim, mas não aconteceu. E um falando com o outro. E aí o texto então, onde começamos a leitura no versículo 15, diz que eles estão falando entre si, fazendo perguntas, e o mesmo Jesus se aproxima e começa a ir com eles. As primeiras atitudes de Jesus é se aproximar, não os interpela, deixa-os falar, começa a caminhar com eles, sem ainda censurar as suas falas, apenas ouvindo e entendendo o que eles estão falando, e eles continuam falando, cheio de suas razões, imaginando ter direito de colocar para fora essas frustrações. Pois é, estamos decepcionados, estamos tristes, estamos frustrados, cheio de razão, acreditando terem motivos para esta decepção. Na verdade, eles foram aprisionados pela visão que eles tiveram na sexta-feira do Cristo crucificado. Aquela imagem foi muito forte, foi um golpe nos sonhos, nos projetos deles. Aquele que eles idealizaram como um rei, um grande libertador, com seu corpo inerte pendurado na cruz após ter sido humilhado por gentios, vilipendiado, derrotado na idealização deles, na interpretação deles, derrotado pelos principais dos sacerdotes, pelos líderes da nação, ali sem capacidade sequer de se autodefender, de descer da cruz. Aquela imagem muito forte. Eles estavam aprisionados àquela frustração da sexta-feira.
E aí Jesus está caminhando com eles, ouvindo, e eles não percebem que é Jesus. O 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados, a ponto de sequer identificarem que era Jesus que com eles estava. E eu apresento pelo menos duas razões para eles estarem com os olhos fechados. A primeira razão é justamente o fato de que as expectativas dele não estavam no que as Escrituras diz, mas no que o coração deles dizia. A segunda razão para os olhos deles estarem fechados, repito mais uma vez, a decepção com a sexta-feira. Eles estavam presos ao fato de que Deus não fez o que eles queriam, e eles não foram capazes de perceber o que Deus estava fazendo. Tão amarrado ao que Deus não fez, que não conseguiram perceber o que Ele estava fazendo. Você já encontrou com pessoa assim? Eu não quero dizer que você é uma pessoa assim, então vou sugerir que você já deva ter encontrado com alguém assim. Tem tantos motivos para agradecer a Deus, mas só sabe reclamar. Tem tanto motivo para dar culto em ação de graça em toda reunião, mas só sabe reclamar. Na ponta da língua está as críticas pelo que Deus não fez, mas nunca uma palavra de louvor pelo que Deus fez. Ele não agradece porque é salvo, ele não agradece porque tem saúde, tem a família na igreja, não é grato a Deus, o nome está no livro da vida, tem o que comer, tem o que vestir, não agradece por nada, mas porque o carro dele ainda é do ano de 2019, e nós já estamos em 2023, que Deus é esse que me permite andar num carro 2019 em pleno 2023? Reclama, mas nunca adora. Não é capaz de ver o que Deus está fazendo, mas está sempre maximizando aquilo que Deus não fez. E porque não fez, não é porque não pode, é porque não quer, não é a vontade dele. Eles estão tão aprisionados que eles estão cegos espiritualmente. O diagnóstico de Jesus então é revelado. Eles estão com o coração endurecido, portanto incapazes de compreender o que Deus está fazendo. A sequência, quando Jesus vai perguntar a eles, ainda na sequência aqui, quando Jesus pergunta a eles: vocês estão falando acerca do quê? Eles dizem: ora, parece até uma resposta um pouco mal criada. Só o Senhor, ou só você, a expressão é essa, só tu não sabes o que está acontecendo em Jerusalém. Tu és o único forasteiro aqui, não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus então pergunta: quais? A resposta deles é: eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus. Olha como eles se referem a Jesus: o Nazareno. Para um discípulo, essa expressão que sempre soava de certa forma pejorativa, a decepção deles é tão grande que eles se referem a Jesus assim: o Nazareno. E seguem dizendo que foi, não é mais, foi um grande profeta, já passou, foi poderoso em obras, foi poderoso em palavras, foi poderoso diante de Deus, foi poderoso diante do povo. Só tu não sabes acerca do Nazareno, que foi e que já não é mais, e estão falando com ele. E eles continuam: só tu não sabes como os principais dos sacerdotes, os príncipes, o pegaram, o condenaram à morte, o crucificaram, e eles continuam: aqui está a frustração. Eles vão falando, Jesus como um psicólogo vai perguntando, vai deixando falar. Talvez tenhamos psicólogos aqui que vai poder dizer isso muito mais do que eu. Jesus vai deixando falar até que eles vão no cerne do problema. Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Contudo, hoje já é o terceiro dia, já é domingo, já está de tarde, domingo à tarde, e ele ainda não fez aquilo que prometeu. Eles ainda estavam aprisionados aos episódios da sexta-feira. Jesus então vai começar a falar com eles
acerca das Escrituras. E à medida que o Senhor vai abrindo as Escrituras, depois de tê-los repreendido, chamando de nécios, tardos de coração, são muito devagar para compreender, para crer o que os profetas disseram. Estão tão focados no que vocês querem, que já perderam o que a Bíblia revela, os profetas disseram. Estão tão bitolados aquilo que vocês desejam, que vocês sequer deram conta de que tudo o que aconteceu estava predito nas Escrituras. Ora, não estava registrado lá que convinha que o Cristo padecesse essas coisas, para então depois entrar na sua glória? Como quem diz, o que é que está acontecendo fora do script? O que é que está acontecendo fora do plano de Deus que foi revelado aos profetas e que chegou a nós por intermédio das Escrituras? Mas vocês estão tão focados nos desejos dos vossos corações que não percebem que as Escrituras estão se cumprindo na íntegra diante dos vossos olhos. A vontade de Deus está se realizando plena, total e perfeitamente diante dos vossos olhos, mas vocês estão tão aprisionados ao desejo mesquinho do coração, que estão reclamando pelo que Deus não fez, e não percebem que as Escrituras estão se cumprindo, e o projeto soberano de Deus está se materializando diante de vocês. Talvez estamos vivendo um tempo de cumprimento de grandes promessas de Deus, mas a gente está tão preso a detalhezinhos que não está de acordo com a nossa. A gente está vivendo um tempo, por isso que eu disse, estamos vivendo um tempo que a igreja está voltando a clamar, está voltando a clamar. Mas a gente está preso a tantos detalhezinhos que a gente não consegue perceber. Deus está fazendo alguma coisa no meio do seu povo. Deus está restaurando algumas coisas no meio da sua igreja. Deus está colocando algumas coisas em ordem que estava fora de ordem. Não está acontecendo como eu queria e como você queria, mas quem disse que Deus perdeu o controle de todas as coisas? Você está vendo o cumprimento perfeito da vontade de Deus, está acontecendo de acordo como foi dito pelos profetas, está acontecendo de acordo como foi dito pelos apóstolos, está acontecendo exatamente como foi dito por Jesus. Não está sendo como você queria, mas a Bíblia está se cumprindo e você está vivendo este tempo. Abra os seus olhos espirituais e perceba a redenção da igreja, ela está próxima. Você está murmurando porque não alcançou uma bênção terrena, mas você está vivendo um tempo de aceleração do processo de preparação da igreja, para que o céu se abra, a trombeta toque e a igreja parta dessa terra. Mas ainda tem aqueles que desejam o céu mais do que tudo, ainda tem aqueles que oram, venha o teu reino, mas se o teu reino não vier, me leva para o teu reino. Eu quero o céu, eu desejo o céu, eu estou buscando o céu. Oh, meu Deus. Oh, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. O coração é tão rápido e acelerado para crer naquilo que vocês querem crer, mas tão devagar para crer no que os profetas disseram. Estão tão desconectados da palavra de Deus que vocês são tardos, é o que Jesus está dizendo a eles. Vocês não estão percebendo que o que está acontecendo era exatamente como foi descrito. Convinha exatamente isso, que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória. E o Senhor então vai começar a partir de Moisés, passando por todos os profetas, diz o versículo de número 27, vai explicando a eles o que estava escrito acerca dele mesmo, Jesus. E ele vai naquele caminho explicando. Não foi assim que Moisés disse? Não foi assim que estava registrado nos 5 livros, na Torá, o Pentateuco? Não foi assim que estava nos livros históricos? Não foi assim que foi dito pelos profetas? O que é que está fora do lugar? O que é que está em discordância com a vontade de Deus revelada na sua palavra? Ah, mas nós esperávamos. Não, aí é outra história, o que vocês esperavam. Mas o que está acontecendo não é exatamente
vírgula por vírgula, ponto por ponto, o que está escrito. Não é a perfeita, soberana vontade de Deus se estabelecendo? Não foi esse o primeiro clamor, o primeiro pedido: venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Não é isso que está acontecendo? Não tem motivo para essa tristeza, não tem razão para essa decepção, a não ser que vocês não estavam sendo sinceros nas vossas orações. Se tem alguma coisa errada, não é com o céu. Se tem alguma coisa errada é porque está sendo posto para fora, está sendo colocado, está se cortinando. Aquilo que vocês tentaram esconder com uma falsa espiritualidade. Mas na primeira luta, Jerusalém ficou para trás e vocês já estão descendo. Na primeira discordância, não foi do jeito que eu queria. Não vou ficar mais aqui não foi, eu falei, eu disse, não foi exatamente, faltou aquele, estou indo embora. Não era assim? Chegaram na aldeia. Senhor Jesus, você conhece o texto, faz que vai mais adiante. Ele diz, não, fica conosco mais um pouco. E Jesus não estava aliviando nas palavras, estava descortinando a maldade do coração, a hipocrisia, o fingimento. Eles estavam balizando as suas críticas, eles estavam justificando as suas decepções, numa falsa religiosidade, numa falsa espiritualidade. Mas o Senhor Jesus está derrubando toda esta base e está trazendo às claras que o problema é eles, o coração deles. É o coração de vocês que foi esfriado por esta terra. É o coração de vocês que foi congelado pelas coisas dessa vida. É o coração de vocês que foi aprisionado pelos desejos terrenos. A frieza do coração retratava exatamente a ausência das Escrituras. O afastamento das Escrituras gerou a frieza do coração. Quando eles se afastam do que estava escrito, eles começam a estabelecer a forma de servir a Jesus por um ideal criado por eles. Ele vai resgatar Israel, vai reinar e nós vamos estar com ele. Eles deixam a Escritura de lado, colocam um ideal, um formato de religião e seguem a Jesus daquele jeito. Quando de repente eles são frustrados, abandonam. Não, mas não era dessa forma que vocês tinham que me seguir. Quando a falsa religião deles é desmascarada. E Jesus discutindo, o coração de vocês tem problema para crer no que está escrito, porque está petrificado pelas coisas dessa terra. O coração longe das Escrituras, ele é esfriado pelas coisas do mundo. E qual é o remédio que Jesus vai dar para curá-los? As Escrituras de Moisés. Aí o coração, você já sabe o que foi acontecendo, né? Eles não falaram também. Jesus foi entrando nos profetas, e o coração que estava congelado, um iceberg, mas caminhando, e Jesus mostrando as escrituras, olha, estava escrito, tinha que ser assim, estava escrito, tinha que ser assim, estava escrito, ia ser assim, estava escrito, ia ser assim. Está vendo como é que está se cumprindo? Está vendo a vontade de Deus reinando? Está vendo a soberania de Deus em ação? E o coração deles derretendo aquele gelo, derretendo aquele iceberg, aquecendo, quando chegam no lugar que eles iriam ficar, Jesus diz, vou mais adiante. Vai não, fica conosco, o negócio está bom, fica conosco aqui na casa. Nós já até esquecemos a tristeza, nós já até esquecemos a decepção, nós nem lembramos o que estávamos falando no caminho, nós já até esquecemos as dúvidas, as interrogações. Nós estamos interessados que o Senhor continue falando a tua palavra. As coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar. É assim mesmo, irmão. Às vezes precisa ficar muito ruim para começar a ficar bom. Se está ficando muito ruim para você, a boa notícia é, talvez seja o caminho que o Senhor está te conduzindo. Se dá para dar glória, eu não sei, mas é que assim é assim. O fato é que uma escritura fechada resulta em um coração gelado.
e uma insensibilidade em perceber a presença de Jesus. Mas quando a Escritura é aberta, o coração começa a arder e Jesus começa a se revelar. Entra com eles, vai participar da ceia. Eles estão tão alegres com aquele forasteiro, nem haviam perguntado o nome. Dá a ele a honra de assumir o papel como que do anfitrião, de pegar o pão, fazer a oração, partir o pão. E o texto vai dizer exatamente isso. No versículo de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu. E o gesto era sempre esse: pegar o pão, levantar, dando graça, como nós fazemos, a maioria, nas ceias. Levantamos o pão, damos graças, o partimos e então participamos do cerimonial. Só que havia algo de diferente nas mãos daquele que estava segurando o pão. Eles estavam presos na sexta-feira, eles estavam impactados pelo que viram na sexta-feira, mas agora eles estão vendo naquelas mãos algo que aconteceu na sexta-feira, mas que não foi capaz de detê-lo ali. As mãos continuam furadas, mas ele está triunfante sobre a morte, ele está triunfante sobre o inferno. Quando ele pega o pão, levanta e eles olham as mãos, as escamas caem, olham um para o outro e dizem: é ele, é ele, é ele. Jesus desaparece rapidamente e agora a conversa que era de crítica, agora a conversa é: fala a verdade, o teu coração não estava pegando fogo? Quando ele abriu a Escritura e começou a pregar, o teu coração não pegou fogo? O primeiro diz o meu pegou, o outro diz o meu também. O que a gente está fazendo aqui em Emaús? Vamos correndo para Jerusalém. Nessa quarta do clamor, eu encerro a minha participação dizendo mais uma vez o que já disse: não haverá nenhum clamor sem resposta, mas esteja preparado. Talvez não seja a que você quer, mas a de Deus vai se estabelecer, e a dele é boa, a dele é agradável, a dele é perfeita. Se você ainda não entende isso, o problema é do teu coração, e é por isso que toda quarta-feira tem palavra para arrancar a frieza e aquecer teu coração, tirar esse gelo e aquecer teu coração, para que você se alinhe com o desejo do céu sobre a sua vida. Se você crê que Ele está fazendo isso e vai continuar fazendo, com a permissão do pastor, vamos nos colocar sobre os pés. Deixa Ele aquecer o seu coração. Deixa Ele tirar o que precisa. Deixa Ele fazer o que precisa ser feito. Deixa Ele despetrificar este seu coração. Deixa Ele alinhar o seu pensamento, o seu sentimento. Deixa Ele arrancar a frustração e Ele abrir diante dos seus olhos. Na verdade, você tem motivo de sobra para nessa noite dar glória a Deus. A irmã Natalina que veio aqui deu glória, pulou e exaltou. Talvez você no banco disse assim: mas por isso? Talvez você tinha motivo muito maior para dar glória a Deus e até agora não deu. Talvez você alcançou uma bênção muito maior e deveria estar aqui agradecendo, mas não está agradecendo. Coração petrificado. Mas Ele está aquecendo o teu coração, te fazendo entender: o dono da tua vida é Ele, quem está no controle da tua história é Ele, quem está dirigindo os teus passos é Ele. Não está sendo do teu jeito, te acalma, te aquieta, continua sendo do jeito dEle. Você não está seguindo pelo caminho que planejou, não está acontecendo como você projetou. Fica tranquilo, desde que você entregou a sua vida para Ele, Ele não te devolveu a vida que você deu a Ele. Ele está conduzindo a tua vida, Ele está conduzindo a tua história, Ele está te guiando. Você está debaixo do controle de Deus. E eu queria nesta noite, de uma forma muito respeitosa, não é causar constrangimento em absolutamente ninguém,
não tem o objetivo de tentar diminuir quem quer que seja com este meu convite que agora faço. Vim aqui para tentar te ajudar, ser canal de bênção para a sua vida. O meu desejo é simplesmente que você possa ser um pouquinho melhor em Cristo após esta palavra encontrar espaço no seu coração. Quem sabe você está vivendo alguma espécie de decepção, não me interessa, na vida conjugal, na vida pessoal, na vida financeira, na vida ministerial, está preso à sexta-feira, à cruz, e não está percebendo que quem está caminhando ao seu lado já venceu a morte, está vivo, ressuscitou. Mas você está tão preso lá na sexta-feira, está reclamando, já é domingo, e até agora nada, e ele do seu lado vivo. Você acha que é o mais atualizado, reclamando do que aconteceu na sexta? Você é o que está mais por fora, ele já ressuscitou e está do teu lado. Está sabendo das últimas? Não, ele morreu. Você está por fora, a última é que eu estou vivo e caminhando do teu lado. Com todo respeito, se você está vivendo alguma decepção, alguma tristeza, está tendo dificuldade de romper, de progredir, talvez ficou aprisionado o ano de 2022, está desejoso de romper em 2023, abandonar esse fardo, esse peso, tirar isso da memória, do coração, apagar isso, ter liberdade para avançar, viver as promessas, gozar da perfeita vontade de Deus e ser alegre. Se foi com você que ele falou, vem à frente, eu quero orar por você. Ele falou com você, vem à frente, eu quero orar por você. Ele tem poder para purificar, para limpar, para arrancar, para mudar, para transformar. (12 a 14 quilômetros de caminhada. Eu posso dizer de cadeira, hoje eu fiz 21, todo dia eu caminho bastante, eu gosto. 2 horas caminhando, mais ou menos. Mas depois do que Jesus fez, o texto vai dizer, eles voltaram, ó. E eu que caminho todo dia, eu sei, se você caminha 12 e depois você quer correr, geralmente a gente começa correndo e termina andando. Eles começaram andando, mas depois daquela notícia, e estavam caminhando, pastor Daniel, descendo. E agora estão correndo, ó. Acabou a tristeza, acabou a decepção. E não dá para correr conversando, andando, conversando. Pois é ruim mesmo. Prometeu e não cumpriu, tá tudo ruim, tá tudo não presta, não serve para nada. Mas agora não dá para correr, para conversar, tem que correr, tem que chegar logo em Jerusalém. Se tiver mais alguém, vem, eu quero orar junto com você. Já devolveu o microfone. Feche seus olhos então, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nesta noite eu entrego a Tua palavra da forma simples, porém eficaz, eu creio, como o Senhor me transmitiu. Aqui estão essas vidas preciosíssimas que estão vivendo momentos difíceis na sua vida emocional, estão sendo atacados pelo inimigo, que encontrou talvez uma pequena brecha, uma decepçãozinha, uma tristeza, uma palavra que ouviu e desagradou, um sonho que esperava que se concretizasse, mas não se concretizou como gostaria. Estão caminhando para a tua casa, mas não tem toda a liberdade para te adorar, te engrandecer, porque sempre que tentam romper em adoração, em louvor, o inimigo traz a lembrança daquela pequena tristeza, aquela decepção, aquela frustração, e eles ficam presos como esses dois, aprisionados pela sexta-feira. Abra os olhos de cada um nesta noite, aqueça os corações de cada um nesta noite, que eles encontrem alegria em saber a tua vontade está se cumprindo, o Senhor está no controle. Aquela porta não abriu porque o Senhor não tinha aquela para ele, para ela. O Senhor tem uma maior, uma melhor. Não passou naquele concurso porque aquele emprego não estava de acordo com o teu querer, mas o Senhor garante o sustento, a provisão, não o deixará nem o desamparará, estará com ele e com ela todos os dias, não faltará nada.
Cuida do coração deste teu filho. Cuida do coração desta tua filha. Renova-os aqui nesta noite, como renovou aqueles 2 discípulos que foram se afastando, caminhando, mas retornaram correndo, alegre, avivados, renovados. Na cisterna estava esquecido. Meu Deus. Venderam, ele estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. Ele não esqueceu você. O paralítico estava esquecido. Pode estar esquecido pelos homens, por ele não. Olha aí, olha que coisa linda. Todo mundo abandonou, mas Jesus não. Bartimeu estava esquecido pelos homens, por ele não. Isso, pode chorar, se quebrantar. Tu estás debaixo da poderosa mão de Deus. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz para ele. Deram uma cruz para ele, estava Mas estava escrito, é a vontade de Deus. E a dolorosa estava esquecida. Crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. no segundo dia estava esquecido. Brade, igreja. Mas no terceiro dia ele está vivo, ele está vivo. No terceiro dia ele Ai, derralar, cacho. Mandou. Eu vim aqui só para te dizer. Escuta o céu falando. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Vamos adorar a igreja, vamos adorar, ele está no controle. Sua história já estava escrita. Oh, que maravilha, Senhor. Eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou ouvindo a tua voz, Deus. Eu estou sentindo a tua presença, a tua graça. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Pode adorar ele não perdeu o controle. Pode adorá-lo, ele não perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Parece que está. Creia nesta palavra. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Deus abençoe a todos. Pode continuar adorando. Retorna a palavra, pastor. Glória a Deus. Continuemos adorando.